Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula número 11 da disciplina de Liderança com a Gestão 3.0. O tema da nossa aula é uma introdução aos conceitos de motivação. Bom, nós vamos começar a trabalhar então agora sobre o que faz a gente querer fazer alguma coisa. Tá? Vamos tentar entender e compreender esse assunto que, assim, todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar, todo mundo entende sobre motivação, mas no fundo, digamos assim, as coisas não são tão simples nem tão banal desse jeito. Como eu coloquei lá até na apostila, no livro-texto, né? Todo mundo já leu alguma coisa, existem centenas, milhares de livros sobre motivação. E parece que são receitas de bolo, né? Como motivar uma equipe, o que motiva, o que não motiva, motivando pessoas não sei do jeito, do outro. Palestras motivacionais, então, existem um consultor em cada esquina para dar uma palestra diferenciada sobre o tema. A questão é, será que isso realmente é motivação? Será que é possível motivar alguém? Se é possível, como fazer isso da maneira correta? Então, nós vamos tentar resgatar os autores mais teóricos, mais cientistas mesmo do assunto, para poder mobilizar conceitos que são mais aplicados, que são modelos teóricos que foram comprovados e experimentados na prática, trazendo resultado organizacional interessante. Okay? Isso porque a gente já viu, né, nas nossas aulas até então, que o mundo mudou, as pessoas mudaram e a gente precisa mobilizar essas pessoas de uma maneira diferenciada. E essas pessoas, elas querem coisas diferentes. E aí você, líder, você gestor de uma equipe, tem que entender o que essas pessoas querem. Elas são competentes, essas pessoas têm necessidades, têm desejos. Agora, como trabalhar e canalizar essas necessidades, esses desejos para o rumo que você quer seguir? Ok? Bom, então vamos lá trabalhar. E eu trouxe aqui uma provocação do livro, né, do Jorge Apelo, que ele coloca assim: por que motivar as pessoas é difícil e o que podemos fazer a respeito? Que essa é uma verdade. Todo mundo vai assim, nossa, eu não consigo motivar o meu funcionário. E parece que motivação ela é muito vista como uma resposta para um comportamento, para um resultado positivo ou negativo. Então, se aquilo que eu fiz, eu tive um resultado positivo, eu sou visto como, não, porque eu estava motivado, porque eu consegui, né? Agora, se eu tenho um resultado negativo, não, mas eu estava tão desmotivado, isso é usado como uma muleta, como uma desculpa. Sempre a culpa é da motivação. Então, eu estava motivado ou então eu estava não motivado. Será que a motivação é responsável por isso tudo mesmo? Né? Ou será que essa é uma desculpa que a gente utiliza por ser um termo tão usual, tão banal, tão corriqueiro no nosso dia a dia aí? Seja corporativo, seja em todos os aspectos da nossa vida aí, certo? Bom, então para a gente começar a discutir um pouquinho, entender o que é esse conceito de motivação, primeira coisa que eu queria colocar para vocês é que é uma coisa muito complexa, ampla, e aí a gente bebe desde ciências que vão da psicologia, da filosofia, até uma lógica e passando para o campo da gestão. Tá? Então, são várias essas teorias que surgiram, vários modelos foram criados para entender o que faziam as pessoas quererem realizar uma atividade, né? E o que a gente encontra nesses vários modelos, você pode ler vários livros que falam sobre isso, de comportamento organizacional, de motivação específica no campo da psicologia, a gente vai ver que, na verdade, a fonte da motivação é o próprio trabalhador. Né? Então, não cabe à organização motivar o indivíduo. A motivação, ela está ligada onde tem pessoas. Não é, nossa, nós temos um programa motivacional muito interessante. As pessoas que não querem. Não, você não tem um programa, você tem um conjunto de ações que não interessa para aquelas pessoas. Isso não é programa motivacional, coisa nenhuma. Isso daí é uma coisa que você criou e deu um nome como programa motivacional, para tentar jogar a culpa nos funcionários. Não, mas a gente tem um programa, o meu funcionário que não quer, a culpa é dele. Né? E o que a gente vê é que não é muito isso. Né? É muito mais a motivação, é uma fonte do trabalhador ou então uma fonte do próprio ambiente. Ou um misto dessas duas coisas ali. Certo? E de onde que começou a se falar sobre motivação? Né? Então, como eu disse, não é um tema novo, mas também não é um tema tão antigo assim. Né? No campo da gestão, da administração, nas organizações, por assim dizer, ele só começou a aparecer em 1920, a partir de 1924, né, quando um teórico ele fez um estudo nas organizações, né, que é o estudo, não sei se já ouviram falar, o estudo experimento de Hawthorne, né, que esse pesquisador, o que esse pesquisador ele fez? Ele tentou estudar o que dentro de uma organização fazia as pessoas
desenvolverem mais as suas atividades. Então, na verdade, esse estudo dessa teoria do experimento de Hawthorne, ele queria verificar o impacto dos fatores ambientais sobre a produtividade do trabalhador. Então, ele fez uma série de experimentos manipulando a intensidade da iluminação, a ventilação, a luminosidade, o tamanho do espaço, o tamanho dos grupos de trabalho, a coordenação, a não coordenação. Então, ele foi manipulando os vários fatores de controle, quer dizer, fatores ambientais, que influenciavam no trabalho. E o que ficou claro, o que apareceu, é que, na verdade, as pessoas, e foi assim, esse experimento ele foi um fiasco, mas ele, como experimento em si, né, ele não conseguiu comprovar uma relação entre aumentar a luminosidade e aumentar a produtividade, diminuir a luminosidade, diminuir a produtividade. Por quê? Na verdade, o que movimenta as pessoas a querer produzir mais é isso que ele encontrou, que é a necessidade de estar junto, de se relacionar, de criar vínculos de amizade. Por exemplo, por que eu digo que esse experimento foi um fracasso? No primeiro momento, ele tentou manipular esses aspectos ambientais, né, do clima físico mesmo. Né? Então, ele foi aumentando a intensidade da iluminação, dia a dia, para ver o quanto aquilo aumentava a produtividade. Ele fez um experimento numa fábrica de teares, né? Trabalhava com bobinas de fios, né? Então, ele aumentava a luminosidade, a produtividade aumentava. Aumentava a luminosidade, a produtividade aumentava. Sempre que ele aumentava a luminosidade, a produtividade aumentava. Só que chegou um ponto que ele disse, bom, se aumenta a produtividade, aumenta, tem que fazer a contraprova, né? Se eu diminuir a produtividade, vai cair? E não caiu. Então, ele foi diminuindo a produtividade, a luminosidade, a produtividade continuou aumentando. Até que chegou um ponto que as pessoas mal enxergavam, o tamanho era a falta de luminosidade, e a produtividade crescia dia a dia. Por quê? Porque aquelas pessoas, era a primeira vez que alguém estava observando o trabalho delas. Aquelas pessoas, elas criaram um espírito de amizade, um espírito de solidariedade uma com a outra ali, e era isso que fazia aquelas pessoas trabalharem. Então, esse experimento de Hawthorne, essa visão do homem como sendo alguém social e não simplesmente alguém econômico, ela trouxe um fator que até então era deixado de lado. Até então, o homem ele era visto como, a gente discutiu um pouquinho sobre isso no curso, o homem ele era visto como um apêndice da máquina. O que é o apêndice? É aquele órgão que está ali, acessório, mas se você tirar, ele não faz tanta falta assim, né? Quando as pessoas fazem cirurgia, retiram o apêndice, continua a vida normal. Então, parecia que o homem ele era mais uma peça daquela engrenagem. Agora não. Agora a gente tem consciência a partir de então que o homem ele é importante, que eu tenho que trabalhar esse aspecto social, esse aspecto pessoal do indivíduo. Por quê? Porque existe algo que se denominou como motivação, que é essa tensão, né? Essa energia que leva o indivíduo de um comportamento A até um comportamento B, certo? E aí, então, uma definição, vamos dizer assim, mais completa de motivação que a gente encontra lá no livro do Hobbes, de comportamento organizacional, ele diz que motivação é o processo responsável pela intensidade, pela direção e pela persistência do esforço de uma pessoa em direção ao alcance de uma determinada meta. Então, estar mais motivado significa que eu faço aquilo de uma maneira mais intensiva, de uma maneira mais rotineira, de uma maneira mais persistente. Então, por exemplo, eu resolvi que eu preciso fazer uma atividade física, né? E aí eu entro numa academia. Né? Eu posso entrar numa academia e falar assim, meu Deus, que coisa mais chata a academia. Vou eu lá para aquela esteira e vão dar 20 minutos. Né? E ando assim, contando 18,59 e vou contando segundos, minutos, milésimos de segundo para aquilo acabar. Aquilo para mim é um terror, né? Eu não gosto daquilo que eu faço. Agora, quando eu começo a ver o resultado eu faço uma ginástica, um mês, estou lá naquela, já paguei, tem que ir, né? Então eu vou. Então tá, eu tenho que fazer musculação agora, mais chato ainda. Mas quando eu começo a ter um efeito, os meus amigos começam a falar, né? O parceiro começa a elogiar, você começa a se sentir bem no espelho, você já começa a fazer aquilo de uma maneira diferente. Você fazia 20 minutos de esteira quase morrendo e contando segundos, você quer fazer 30, você quer fazer 40, você quer fazer aquilo correndo, você quer agilizar, agora eu vou subir, eu vou aumentar a inclinação, eu vou contar melhor, eu vou trabalhar, vou cuidar também da minha alimentação. Então, quando eu começo a ver sentido, quando eu começo a ver resultado numa atividade, eu tendo a me comprometer de uma maneira mais intensiva, mais direta, mais persistente. E é isso que, na verdade, é a motivação. Então, o que faz a característica de dizer que alguém está motivado é quando ele faz aquilo de uma maneira mais
comprometida, quando ele faz aquilo de uma maneira mais direcionada para alcançar algum determinado objetivo, ou quando ele se esforça muito para poder fazer aquilo ali. Então, estar motivado não é nenhuma mágica, é simplesmente conseguir fazer as pessoas verem sentido naquilo que elas fazem. Então, o que me motiva não te motiva, porque para mim o que faz sentido pode não fazer sentido para você, ok? E é essa aí a grande falha das organizações. Eles criam esses programas motivacionais, como eu comentei, para a empresa. Pode ser que tenha gente que tenha necessidade daquele programa, o outro vai achar que aquilo é ridículo, uma bobeira, uma baboseira. Não me interessa, eu acho que está me tratando como um tolo, né? Eu não quero aquilo dentro da minha organização, para mim. Né? Então, o que é e o que não é motivação? Então, a gente diz assim, primeiro bloco ali, quando uma pessoa se direciona a um caminho, ela não necessariamente está motivada. Eu vou para a academia todo dia, naquela coisa lá. E ando. Eu estou andando porque eu paguei a academia e porque eu estou precisando realmente emagrecer. Então eu ando. Mas eu não estou motivado para andar, né? Os fatores que levam a pessoa a caminhar naquela direção, eles podem ser intrínsecos. Realmente, eu olho para o espelho e não tá bom, né? Ou então extrínsecos. Poxa, você engordou, hein? Então, não, tem que entrar para a academia. Então, eu vou para a academia porque ou eu realmente não sou contente, ou então porque meus amigos já estão falando demais na minha cabeça e eu acho que está na hora. Agora, quando são intrínsecos, quando esses fatores que me fazem ir para uma academia, eles são intrínsecos, eu tô olhando para o espelho e eu tô vendo que eu não tô cabendo no espelho, minha calça jeans não entra mais do que eu queria, a barriguinha já tá saliente. Então, quando são intrínsecos esses fatores, aí sim a gente existe uma motivação. Agora, quando alguém me fala assim, não, se você conseguir emagrecer, eu vou te dar um carro. Né? Eu estou emagrecendo pelo carro, não porque eu quero emagrecer. Então, as pessoas, elas até caminham, podem até emagrecer, porque eu quero ganhar um carro. Mas ganhar um carro, eu estou muito mais motivada com o carro do que com o que eu estou alcançando. Então, as pessoas, às vezes, elas estão até motivadas, mas pelo estímulo que foi oferecido. Então, enquanto se oferece, se você, no meio da aposta, assim, não vai dar mais para eu te pagar o carro, não. Na mesma hora, você abandona o seu processo de emagrecimento e desiste. Porque o que você queria não era emagrecer, o que você queria era o carro. Então, e aí que é o grande risco e grande armadilha das organizações ao oferecerem estímulos ditos como programas motivacionais. Então, se você vender, eu te dou isso. Se você bater tal meta, eu te dou aquele outro. Então, eu estou sempre comprando as pessoas, oferecendo, né? Toco o sino e dou o bife pro cachorrinho. Quando o cachorro, ele tá vindo pelo bife, ele não tá vindo porque ele gosta de você, né? Então, quando esse fator, quando a pessoa faz alguma coisa, ela se move direcionada por algo que veio de fora, ele não está motivado necessariamente. Agora, quando a pessoa se move por algo que é uma vontade dela, intrínseco, aí sim a gente pode dizer que há uma motivação. Então, as pessoas, quando elas vêm por algo, eu estou satisfeito com os estímulos que estão sendo oferecidos. Eu estou na satisfação, ainda não cheguei a ter a motivação necessária para eu alcançar aquela tarefa ali. Okay? Então, muitas vezes também, as pessoas, elas realizam uma coisa, né, para evitar uma punição. Ou para conquistar uma recompensa. Então, eu vou vender mais, porque se eu for o pior vendedor, eu vou ser demitido. Então, eu não vou vender porque eu quero vender. Porque eu estou motivado, porque eu acredito no produto do que eu vendo. Não, eu vou vender porque senão eu vou ser demitido. Eu vou vender porque eu vou ganhar uma comissão superior àquelas minhas vendas. Tá? Então, essa iniciativa, ela não parte da pessoa, mas de um terceiro, o fator externo. Né, o fator extrínseco, que estimula ele para alcançar determinadas coisas. A pessoa não teria caminhado em direção àquele objetivo, não teria procurado vender mais, se não existisse essa punição, essa recompensa. Então, criar programas de punição e de recompensa são riscos que a organização tem, porque a partir do momento que a empresa me oferece uma recompensa por uma coisa que eu deveria fazer, que na verdade seria minha obrigação fazer, eu acho que deixa de ser um benefício para ser uma obrigação da empresa. E a partir do momento que a empresa resolva pensar em querer tirar aquilo, não, você está doido? Eu sempre tive, por que agora eu não tenho mais? Né? Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa, essa empresa ela tinha lá no café um biscoito, eu tinha biscoito de água e sal e biscoito maisena. Todo mundo reclamava dos biscoitos. Não, mas que biscoito porcaria esses biscoitinhos aqui, né? Custava colocar alguma coisa melhor para a gente de lanche, mas a empresa colocava, ela não precisava colocar, ela servia, ela tinha vale-refeição, então eu deveria
comprar com o dinheiro que ela já estava me dando, mas como para compor ali o café e o chazinho que ela colocava, ela tinha um biscoito água e sal e um biscoito maisena, tá? E todo mundo sempre reclamava nas avaliações, todo mundo falava mal do biscoito, o culpado era o biscoito, né? E o assunto da mesa lá do café, continua com esse biscoito ruim, né? Um belo dia a empresa resolveu, bom, já que todo mundo fala mal do biscoito, eu vou tirar o biscoito, né? Então, já que não tem problema, o biscoito tá ruim, tira o biscoito. Aí mesmo que foi o caos. Gente, era ruim, mas pelo menos tinha, né? Agora, nem o biscoito ruim a gente não tem mais. Que absurdo, que exploração. Então, o ser humano, ele é um sujeito muito conflituante, digamos assim, conflito. Ele não aceita, ele acha ruim aquele biscoito, ele não quer, ele não gosta, mas tira para você ver. Então, se esse benefício ainda for algo que ele gostava, por exemplo, um bônus, participação nos lucros, tudo são benefícios além do salário. A empresa não é obrigada a oferecer. Agora, quando ela oferece, o indivíduo incorpora aquilo no seu estado de equilíbrio e passa a ser, ele sente que é dele. Não, PL, é meu, tem o meu direito. Quem diz que é seu direito? A empresa dá porque ela quer. Mas, a partir do momento que é dado, as pessoas fazem para aquilo, para aquela recompensa ou para evitar aquela punição ali, certo? Então, as pessoas podem também agir, né, levadas por um impulso interno, o seu fator intrínseco, que é o contrário de tudo que a gente estava falando. Agora, quando eu faço alguma coisa porque eu quero, eu desejo aquilo, aí sim há uma necessidade interior. E nesse caso, a gente poderia dizer que existe uma vontade própria, que é o que a gente chama de motivação. Então, a motivação é uma vontade, é algo que vem do indivíduo. Você pode me dar o que você quiser. Se eu não achar que vale a pena a recompensa, eu simplesmente não faço, né? E é o que explica, por exemplo, os salários milionários dos jogadores de futebol, e eles não jogam nada. É o que explica os pais que dão carro, que dá tudo para o filho estudar e o filho não quer saber estudar. Então, se ao oferecer um estímulo, eu teria sempre um comportamento positivo, não teria explicado, por exemplo, os jogos de futebol desses aí grandes times, seria um 0-0 constante, né? Porque todo goleiro ia tentar impedir que entrasse o gol e todo atacante ia querer fazer todos os gols possíveis. Então, quando é algo externo, não funciona. Agora, quando você tem um jogador, ele pode estar com salário atrasado, o que for, mas se ele quiser jogar, se ele quiser ganhar, ele vai lá e ganha e faz o resultado dele, certo? Então, a motivação é esse, é o querer do indivíduo, é a vontade própria, não a vontade imposta, intencionada da organização. Então, a gente poderia dizer que a motivação é uma questão cíclica, né? Então, todo indivíduo, ele tem o seu estado de equilíbrio. Como eu estou hoje? Não, hoje eu estou feliz com o meu salário, eu gostaria de crescer, eu queria queria de férias, enfim, coisas que eu estou satisfeita e coisas que eu desejaria. Então, mas eu estou no equilíbrio, eu estou no meu momento hoje. A organização, ela me oferece estímulos, benefícios, para tentar fazer com que eu produza mais, porque ninguém dá nada de graça. Por que a minha empresa me oferece benefício? Porque eles querem um valor, um aumento da produtividade, um aumento da lucratividade. Okay? Então, a organização me oferece um estímulo. Se eu perceber que esse estímulo era algo que eu queria, ou seja, eu precisava daquilo, aí eu falo assim, peraí, né? Eu estou querendo esse aumento, eu estou precisando trocar de carro. Daí a empresa me oferece, eu vou fazer uma tarefa extra e ela vai me pagar por aquilo. Não, mas eu já estou tão cansada. Não, mas eu preciso tanto desse dinheiro. Eu fico naquele dilema. Vou, não vou. Se eu achar que esse estímulo vale a pena pela tarefa, ou seja, se o que foi oferecido é algo que realmente me interessa, eu vou falar, não, então vale a pena. Então, bora lá, estou cansado, mas vamos lá, vamos cumprir essa tarefa. E aí eu tenho um comportamento e uma ação que se manifestam por meio de uma satisfação. Tá? Agora, se aquilo que foi oferecido eu não julgar necessário, eu vou ter um comportamento, não me interessa, muito obrigado. Não, mas você não está precisando trocar seu carro, mas eu estou muito cansado. Para mim, descansar é mais importante do que trocar de carro. Né? Então, cada um vai reagir, cada um vai ter uma ação, um comportamento diferenciado de acordo com a maneira que ele percebe. Então, perceba que, veja que eu falei, tenho 2 indivíduos, os 2 estão precisando de dinheiro para trocar de carro. Eu ofereço para ele, você quer seguir esse projeto aqui? Eu te pago não sei quanto a mais. Um cara vai aceitar, o outro não vai aceitar. Por quê? Porque para um dinheiro vale mais? Não, é porque para um dinheiro é mais importante que para o outro naquele determinado momento. Então, é simplesmente uma questão de vontade. Eu posso te oferecer o que eu quiser.
Se você não julgar que aquilo que eu estou te oferecendo é o que você precisa, você não vai ter esse comportamento positivo, você não vai se motivar. Então, resumindo, a motivação é algo que vem do indivíduo. Ela é muito mais interna do que ela é externa. Imagine que tem várias pessoas falando assim, desde quando dinheiro não motiva? Me dá 1 milhão aí para ver se eu não vou, né, fazer melhor. Não, não vai. Né? Você vai trabalhar pelo 1 milhão, pelos 2 milhões. Não, porque você vai querer, não, agora eu amo demais o meu trabalho. Você não ama mais ou menos o seu trabalho pelo quanto você recebe. Mas sim, se você acha que vale a pena, se você acha que faz sentido, a gente vai estar trabalhando um pouco agora nas nossas próximas aulas sobre o que faz, então, as pessoas se motivarem e como você, né, que gerencia, que vai liderar essa equipe, pode estar trabalhando isso para mexer com esse comportamento e fazer as pessoas perceberem aquilo que você está oferecendo como algo que elas queriam de verdade, ok? Bom, espero que tenha ficado um pouco claro isso para vocês, esse início aí do que é motivação. E na próxima aula a gente vai entender um pouquinho sobre esses processos motivacionais, como um processo ou como um comportamento, ok? Tchau, até breve.